Este é mais um minicurso do Boa Aula para aqueles que estão interessados em aprender um pouco mais sobre escola, comunidade inclusiva. Este minicurso foi preparado no sentido de discutirmos se a escola como um todo precisa ser uma comunidade inclusiva ou se basta ter uma política em que coloca a inclusão na sala de aula. A nossa agenda foi dividida assim: dia 9/10, educação especial e educação inclusiva. Dia 10/10, comunidade escolar e comunidade colaborativa. Dia 11/10, projeto da escola. Começamos então nos perguntando: quem nós somos? Que aprendemos? Como lideramos? Como interagimos? Dessas perguntas, nós estamos procurando conhecer o contexto da comunidade onde a escola está inserida. Raça, gênero, idade, etnia, e aí usos e costumes, aspectos psicológicos privilegiados, religião, e assim por diante, traços que caracterizam as pessoas. Como essas pessoas, gestores, professores, funcionários da escola, vizinhos do entorno, como aprendemos? Quais são as nossas crenças? Qual que é o background familiar daqueles que frequentam a escola? Cada escola carrega uma marca do seu contexto geográfico, da onde ela está localizada. E cada escola também privilegia um conteúdo educacional que vai corresponder ao que a família espera, ao que os empregos exigem, mas não é só na escola em que nós aprendemos. Aprendemos também quando nos empregamos ou quando empreendemos, ou seja, nós aprendemos também criando uma experiência de trabalho. Nem todos são líderes. Algumas pessoas têm características de personalidade que podem assumir o comando. Não o autoritarismo, mas a autoridade e a responsabilidade sobre a escola, sobre a sala de aula. Então, como lideramos? Com integridade, ensinando e aprendendo, compreendendo o nosso entorno, compartilhando o nosso conhecimento, procurando a inovação quando ela é necessária e, sobretudo, orientando por resultados. Por quê? Só o processo em si não constrói. O processo precisa apresentar resultados e esses resultados avaliados para planejar novamente a condução desses processos. E como interagimos? Com responsabilidade, com apreciação, no sentido de levar em consideração os pontos positivos e os negativos, com respeito pela perspectiva alheia, pela diversidade, com trabalho em equipe, porque não fazemos nada sozinhos, com equilíbrio, flexibilidade e promovendo a nossa própria autonomia e a autonomia do outro. Precisamos ter isto muito claro na nossa consciência, e aí
entendermos o que é inclusão social. O que é inclusão social, de acordo com o Rodrigues, é uma inclusão essencial, ou seja, a dimensão que assegura a todos os cidadãos de dada sociedade o acesso e a participação sem discriminação a todos os seus níveis e serviços. E como nós preparamos isso? Começamos a preparar em casa, na família, e preparamos na escola. Em casa, a família prepara as crianças com os seus valores, com o seu respeito ao outro, com a noção de hierarquia, porque ela é necessária na sociedade, e na escola, continuando aquilo que vem de casa, preparando a base, que é as crianças, nos seus diferentes níveis, para exercerem o papel de cidadão numa sociedade justa, boa para todos. A inclusão social é o que vai marcar a inclusão educacional. Por quê? A educação ocorre em vários níveis da sociedade, na família, na igreja, nos clubes, na escola, no trabalho. O que é ainda de acordo com Rodrigues, inclusão educacional? É a participação plena numa estrutura em que valores e práticas são delineados, tendo em conta todas as características, interesses, objetivos e direitos de todos os participantes do ato educativo. O que é isso? Participação plena. Então, numa escola, numa comunidade escolar, que é o nosso foco hoje, nós temos desde o porteiro, as merendeiras, as pessoas que fazem a limpeza, o que faz o transporte, a secretaria, o pedagogo, se houver psicólogo, dentista, médico, o gestor, os professores, os alunos e as famílias. Então, todos esses indivíduos participam do ato educacional em diferentes níveis, com diferentes funções, mas todos são participantes. Então, precisamos conhecer, valorizar e respeitar as características de cada um dentro desta interação que ocorre na escola como ato educacional. Quando que nós começamos a falar sobre inclusão? Até a década de 80, no Brasil, e no mundo também, se falava muito de inserção, de integração, mas não se falava na palavra inclusão, no sentido que se assumiu nestas 2 ou 3 últimas décadas. Então, esse novo paradigma surge por orientações da Organização das Nações Unidas, em que prega a igualdade entre os sujeitos, em todos os seus aspectos: cor, raça, classe social, deficiência, tendo como objetivo o respeito e a aceitação do outro. E isso vai marcar uma série de conferências internacionais e de políticas que vão nortear a educação e vários atos políticos no mundo todo e no Brasil em particular. Não é nosso objetivo aqui trabalhar com todas estas
conferências, porque isso daria quase um semestre de curso. Mas, entre essas conferências, nós temos a de Jomtien, a conferência em Nova Delhi, a Declaração de Salamanca. Todas elas trazem desdobramentos destas orientações internacionais, e a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, vai incluir um artigo sobre educação inclusiva. Então, quais são os marcos legais que nós temos no Brasil? Inclusão foi logo vista como referente à educação especial. Inicialmente, na Declaração de Salamanca, foca-se principalmente isso, em relação às deficiências. Em 1986, nós tivemos um decreto criando a Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, vejam que aqui nós temos dois termos que ainda não se referem à inclusão. Um é integração, que é diferente de inclusão. E outra é pessoa portadora de deficiência, como se a deficiência fosse alguma coisa que pudesse estar e não estar com a pessoa. Em 1988, no artigo 208, refere-se também à questão da integração das pessoas com deficiência na sociedade. Em 1989, o decreto 914 esclarece sobre os direitos dos portadores de deficiência visual. Então, é específico para as pessoas cegas. Em 1994, nós temos um decreto que estabelece que as escolas devem ter uma disciplina de educação especial para a formação docente. Em 1995, o decreto 1744 indica que deve-se ter um benefício de atendimento continuado à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Em 1996, nós temos um programa de capacitação de professores do ensino regular para atuar com atendimento a necessidades educacionais especiais. Em 2001, Decreto 3956 reconhece a Convenção Interamericana para a Eliminação de Discriminações contra pessoas portadoras de deficiência. Aqui nós temos ainda uma mistura de termos. Começa-se a falar, ao invés de portadores de deficiência, começa-se a mudar as palavras, nem tanto as ações, mas as palavras, para pessoas com necessidades educativas especiais. Em 2001 ainda, a portaria do Conselho Nacional de Educação estabelece as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Na Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 58, parágrafo 2, estabelece o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes regulares de ensino regular. Então, nós temos aqui na LDB uma colocação muito clara.
o atendimento educacional poderá ser feito em classes, escolas e serviços especializados, quando não for possível a integração nas classes regulares. Então, em 96, se estabelece a possibilidade, se mantém, melhor dizendo, a possibilidade de se ter escola especial, serviço especializado para atender as pessoas com deficiência, quando não houver a integração, não se fala ainda em inclusão na LDB. Então, nós fazemos alguns questionamentos. Primeiro, inclusão, educação inclusiva, refere-se só à educação especial? Qual é a prática da educação especial na educação básica? Qual é a base da inclusão total para a sua obrigatoriedade na inclusão escolar? E os resultados têm sido efetivos, eficientes e eficazes? Por que nós fazemos essas perguntas? Porque nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008. Então, até 2008, respondendo a todas aquelas orientações, foi se discutindo na universidade, se discutia nas secretarias e no MEC, se discutia em vários níveis da sociedade, se discutia a educação especial. E a inclusão, ela ainda estava obscurecida, de certa maneira, para os professores, pelo menos, nos cursos de formação de professores, nas licenciaturas. Em 2008, é homologada pelo Ministro da Educação a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa educação inclusiva com uma filosofia de inclusão total, que significava o quê? E volta a significar agora, né? Porque em janeiro de 2023, essa política voltou a ser restituída para o cenário da educação. O que ela pressupõe? Que todas as pessoas com deficiências, altas habilidades e superdotadas precisam estar incluídas nas escolas regulares. Até aí, muito bem. Deve. Mas toda a justificativa que é feita em um documento de quase 160 páginas, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, coloca uma série de questões de inclusão total, de inclusão obrigatória, mas, na prática, para que essa inclusão exista, é necessário toda uma estrutura, toda uma formação anterior que não aconteceu. Em 2018, com o novo governo, foi solicitada uma pesquisa, da qual participaram 95 pessoas de vários setores, sobre tanto a questão da alfabetização, que é uma questão de exclusão na escola, certo? Pelo menos na continuidade da educação, e na questão de como que esta inclusão estava acontecendo nas escolas públicas da educação básica. E então foi formulado uma política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva
e com aprendizado ao longo da vida. Em 2018, foi apresentada uma versão para consulta pública. Em 2020, ela foi publicada pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação e ela foi suspensa em outubro de 2020 por uma liminar do STF e cancelada no dia 1º de janeiro de 2023 pelo atual presidente no dia da sua posse. Por que eu estou trazendo neste minicurso esses dois planos e estas observações sobre o plano que não foi, de fato, executado por oposição das associações de professores, das associações ligadas às políticas de inclusão total? Porque no plano nacional, na perspectiva da educação inclusiva, apresentava muitos programas, muitos documentos, de uma riqueza muito grande. Porém, a aplicação do plano não foi adequada, não foi inclusiva. Ela se destinou não se destinou a todas as unidades do país. Os programas não foram implantados em todas as secretarias de educação, municipais ou estaduais. Quando foram em muitos lugares precariamente implantadas. E o Plano Nacional de Educação Especial faz uma análise de todos os problemas na sua introdução e coloca como possibilidades para se tentar corrigir alguns pontos que não foram bem-sucedidos, dois enfoques, o pedagógico e o estrutural. O pedagógico, valorização da singularidade do direito dos estudantes e das famílias. A possibilidade de escolha da alternativa mais adequada. E o desenvolvimento das potencialidades para ser o que quiser ser. Então, isso quebra um pouco a inclusão total. Por quê? Porque se a família e o estudante querem ter o seu atendimento, a sua escolarização em escolas especiais, deve ser dado o direito de ir para essas escolas especiais. Que as famílias e os estudantes tenham a possibilidade de escolher essa alternativa. E aí nós entramos em questões como dos surdos, como dos cegos, principalmente, em que são admitidos nas salas de aula regulares, mas que acabam sendo isolados e interagem apenas com o professor ou com o professor intérprete de Libras, no caso dos surdos, ou os alunos cegos que estão ou com o seu cachorro ou com com seu aparelhinho de braille, mas que não tem de fato uma estrutura para interagir com tranquilidade, com naturalidade com todos. Então, essa escola é segregacionista, porque está dizendo para colocar os surdos nas escolas de surdos e os cegos nas escolas de cegos. Não, é uma alternativa para que eles se municiem dos elementos importantes, iniciais, de comunicação com o outro, com os seus iguais. Que numa escola para cegos, uma escola para surdos,
eles criem uma identidade com os seus iguais, aprendam a se comunicar na língua portuguesa, e daí sim são inclusos, não só integrados, não só inseridos nas salas regulares. Mas se a escola se estruturou, se a escola tem a instalação de salas de recursos multifuncionais, se tem acessibilidade arquitetônica e pedagógica para receber esses surdos, esses cegos, os cadeirantes, os autistas, então eles serão inclusos nas salas de aulas regulares, com um atendimento paralelo, estruturado. E também, não só essa estruturação da infraestrutura, mas também na capacitação, na formação, na oferta de um atendimento pelos professores, pela comunidade preparada para receber estas pessoas com deficiências. Essa política apresentada em 2020 causou muita, mas muita oposição dos que nem a conheciam de fato. Eu, particularmente, trabalhei com os alunos da licenciatura em educação inclusiva. Eu tinha alunos de licenciatura de letras, de português, de matemática, de física, de química, e alunos de engenharia. E nós analisamos toda a introdução do Plano Nacional e relatórios do Plano de Inclusão Total para verificar as diferenças, as possibilidades e entender que era uma visão superficial que dava essa ideia de segregação no plano de 2020. Então, eu trouxe aqui o que o plano diz sobre educação especial. É um campo fértil para o crescimento do interesse nas práticas baseadas em evidências. E se essa tendência for ampliada, haverá progresso acadêmico de professores e será potencializado o desenvolvimento de educandos. E estes serão frutos de interface positiva entre pesquisas educacionais e ações educacionais. Porque o que nós víamos muito, e quando eu trabalhei com a educação inclusiva, eu trouxe também para os meus alunos toda uma produção que foi prática de ações educacionais propostas pelo MEC desde 1998, 2000 e 2001, de atuação dos professores, de preparação dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência. No entanto, isso ficava muito limitado aos professores que queriam fazer cursos de especialização ou cursos para atendimento educacionais especiais, nas escolas em que haviam crianças com deficiência. Isso não foi uma política que chegou, de fato, às faculdades de pedagogia, de licenciatura, com uma necessidade de realmente formar os professores, preparar os professores para essa diversidade toda, que não é só a educação especial, que é também receber os alunos que têm estilos de aprendizagem diferentes, que têm etnias diferentes, que têm culturas diferentes. Bem, essa proposta, ela foi recusada pela comunidade acadêmica e por muitos envolvidos com a educação inclusiva de 2008. Essa mesma proposta ainda lembra
A educação especial é um direito de todos que demandam os seus recursos e serviços, e os educandos devem ser atendidos de maneira equitativa, ou seja, ter acesso à oferta de experiências educacionais de acordo com as suas singularidades e especificidades, pois esta atenção é que vai garantir o acesso, a permanência e o sucesso nos processos educacionais, levando à possibilidade de inclusão social, cultural, acadêmica e profissional. Isso está na página 39 do Plano de 2020. Então, o que é atender de maneira igualitária e o que é atender de maneira equitativa? Eu gosto de trazer a comparação com a luva e a mão. A minha mão tem 5 dedos diferentes. Então, quando eu tricoto uma luva para a minha mão, eu tenho que ter o cuidado de cada dedo da luva ser na dimensão de cada dedo da minha mão. Porque senão, se eu colocar igualmente o tamanho dos dedos, eu vou ter em uns dedos sobrando luva e em outros faltando. Então, a igualdade, ela é vista em um contexto mais amplo. Mas quando nós falamos de inclusão social, de inclusão e educação especial, nós precisamos levar em consideração quais são as limitações e quais são as potencialidades de cada indivíduo. E daí criarmos condições para que todos tenham acesso às experiências educacionais de acordo com estas singularidades. Ou então eu vou estar sendo injusta com alguns, dependendo dos parâmetros que eu utilizar. Quando nós falamos de uma política educacional inclusiva, nós precisamos ter consciência de que essa política não pode apenas garantir o acesso à educação, o acesso ao trabalho, o acesso ao conhecimento, mas nós precisamos também nos preocuparmos com o direito de permanência e de aprendizagem exitosa para todos nas escolas regulares, se eles forem matriculados na escola regular. E precisamos garantir a matrícula nas escolas especiais, nas classes especiais, se as escolas regulares não tiverem condições de garantir o acesso, as condições de permanência e as condições de aprendizagem para aqueles alunos que têm características específicas que não são atendidas pela escola regular. Esse direito deve ser atendido com excelência, seja nas classes regulares, seja nas escolas especiais, nas classes especiais. Esta excelência tem que ser garantida. Então, educação inclusiva e educação especial é a mesma coisa? Não. Educação especial é uma modalidade de educação. E educação inclusiva é uma filosofia. Se a escola não tem uma filosofia de educação inclusiva, a educação especial será apenas uma educação clínica,
ou uma educação escolar obrigatória, mas não necessariamente de qualidade. A educação inclusiva pressupõe alunos, e eu prefiro dizer estudantes, que convivam em uma mesma comunidade e que são educados juntos. Ela é inclusiva porque ela recebe todos os tipos de pessoas, com deficiências, sem deficiências, migrantes, nativos, de diferentes etnias, idosos ou jovens, e todos são convivem, não são segregados, não são isolados. Eu digo isso porque a minha mãe, ela foi fazer pedagogia aos 62 anos. Ela criou 10 filhos, e quando todos estavam criados, ela fez o telecurso 2º grau, levantava às 6 horas da manhã para assistir às aulas pela TV, e prestou vestibular numa escola particular na Lapa, em São Paulo, e conseguiu entrar no curso de pedagogia. Muito estudiosa, muito inteligente. Muitas vezes eu a sentia muito triste, porque, por ser idosa, ela não era inclusa nos grupos. Ela participava de alguns grupos de estudo por imposição dos professores, porque alguns trabalhos precisavam ser feitos em grupo. Então, a turma de pedagogia dela não a recebia, a turma como um todo, porque ela era idosa, porque os valores dela eram diferentes dos valores daqueles jovens que estavam, ou daquelas jovens, porque eram só mulheres, não era da mesma geração. Então, inclusão supõe uma preocupação não só do professor, mas uma preocupação da escola, da comunidade escolar, de incluir cada um dos participantes como diz o Rodrigues, ato educativo. Da mesma forma, alunos meus de licenciatura relatavam que quando eles iam fazer estágio nas escolas de ensino fundamental, muitas vezes eles queriam ajudar o aluno que tinha deficiência, um aluno com transtorno, e o professor dizia, não, ele tem lá já as atividades, deixa o aluno lá. Então elas diziam, professora, mas tudo isso que a senhora está dizendo que a lei, que o plano, que a política educacional diz que tem que fazer, não é feito na escola. Essas crianças, elas são isoladas. Nem mesmo os colegas, em algumas escolas, nem mesmo os colegas as incluem. Então, eu não estou dizendo que todas as escolas são assim, mas essa era um relato feito por muitos alunos de diferentes escolas, e não só na universidade pública, onde eu dei aula nos últimos tempos, mas mesmo nas universidades, nas instituições de ensino particulares, onde eu ensinei na década de 90 e na década de 2000. Então, a inclusão, ela é um confronto dinâmico e estático. Um confronto entre o que está posto e o que precisa ser mudado, entre o que é regular e o que é diferente, entre o que é igual e o que é diverso. E para isso, nós precisamos ter
sistemas de apoio de aulas flexíveis. O que vem a ser isso? Nós precisamos ter diferentes metodologias de ensino, nós precisamos ter agrupamentos de estudantes que incluam o aluno nas suas atividades, e precisamos ter avanços nos estudos da inclusão e nas medidas de inclusão para diminuir a exclusão. Uma outra história que eu gosto de contar, gosto para esclarecer, porque não é uma história agradável. Mas quando eu fui dar aula em pedagogia numa classe noturna, eu cheguei e vi na sala de aula nitidamente 3 grupos. O grupo do que eu chamo de... Eram só meninas nesse grupo, as patricinhas, que eram as meninas de classe média alta. No outro canto, nós estávamos os alunos, o grupo de alunos de classe média baixa e classe mais pobre, mais carente, inclusive uma menina que mais vivia na rua do que na família, que tinham problemas graves, um rapaz que estudava e morava na pastoral, que tinha sido menino de rua, e no meio da sala, apenas uma aluna no curso de pedagogia, curso superior, que tinha múltiplas deficiências. Então, eu, professora, para dar currículo da educação básica, me deparo com esse quadro numa sala de 4º semestre de pedagogia. E conversando com uma das professoras de psicologia, ela também estava muito espantada com essa situação, porque era flagrante a exclusão tanto dos menos favorecidos quanto da aluna com deficiência. Conversamos, com muito custo consegui colocar a estudante com deficiências em um grupo com outras 2 colegas para poderem trabalhar em equipe, porque é uma das minhas estratégias. E num belo dia, as 2 meninas chegam e me dizem: professora, está difícil de trabalhar com tal aluna, porque tudo que nós falamos com ela, ela diz que a pedagoga dela diz que está errado. Pedagoga? Como assim? Como era uma aluna de posses, a família contratou uma pedagoga para acompanhá-la no curso de pedagogia. Então, vejam, a família não confiava na escola, na instituição de ensino, para formar a sua filha com deficiências na pedagogia. A escola, até esse momento, não sabia que a aluna tinha uma pedagoga particular. E a escola, essa instituição de ensino, tinha toda uma política de inclusão e fazia um bom trabalho de inclusão. E aí chamaram a família, quando nós, professoras, repassamos essas informações para a coordenação, chamaram a família e conversaram com a família que a sua filha
teria problemas para ser uma pedagoga legalmente reconhecida, porque as suas limitações eram muito grandes. Então, ela teria todo um acompanhamento, sim, para terminar o curso de pedagogia, mas que se ela quisesse, como a família queria, que ela tivesse uma escola infantil, ela precisaria contratar uma pedagoga para ser oficialmente responsável pela escola e para, de fato, trabalhar com a orientação dos professores, dos pais, porque havia limitações que enfim, que a limitavam para exercer com sucesso essa função, embora ela pudesse ser certificada, porque ela podia cumprir o mínimo que estava sendo exigido em cada disciplina. Então, vejam, essa é uma situação bastante comum de termos, por causa de uma inclusão, uma política de inclusão total, de termos profissionais sendo certificados sem ter total condição de depois exercer a sua profissão sem o apoio de uma terceira pessoa. Estou levantando essas questões justamente para mostrar que a inclusão não é uma atividade, uma política para ser exercida apenas pelo professor na sala de aula. Ela precisa oferecer condições de aprendizagem para quaisquer pessoas, em quaisquer ambientes, com sistemas de apoio apropriados. Se nós temos isso na escola, nós poderemos estar capacitando pessoas bem preparadas para serem cidadãos que tenham trabalho, que tenham atuação social, que tenham o seu desenvolvimento pessoal garantido. Então, voltando à educação inclusiva como filosofia, é necessária a utilização de uma variedade de estratégias e de métodos que precisam estar disponíveis na educação básica, para ir preparando desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a pessoa, no final do ensino médio, querer ir para uma atividade terminal, que não exija uma formação superior, ou prepará-lo para ir para a educação superior. E aí há alguns métodos, como direto, que tem um foco no indivíduo, o baseado na sala de aula, que vai trabalhar os alunos como um todo e não só aquele aluno com necessidade especial, com deficiência. O baseado na comunidade, que é o mais difícil de se encontrar, pelo menos no Brasil. E, como estratégia, a programação consultiva, que é a escuta ativa das respostas dadas pelo sujeito. Ou seja, eu não vejo só uma política que vem de cima para baixo de inclusão total, mas eu vejo também uma escuta da família, dos alunos, dos indivíduos do entorno, da sociedade que vai receber esses profissionais. Então, a educação inclusiva tem como objetivo planejar e conceber uma opção de intervenção que seja singular para atender às necessidades educacionais individuais. E aí nós estamos falando
de inclusão no sentido mais geral, que é de pessoas diversas, pessoas com características diferentes, não só as pessoas com deficiências, altas habilidades ou superdotadas. Nós estamos falando também dos migrantes, por exemplo, e aí nós temos que levar em consideração certos determinantes. A deficiência, a idade, o desempenho acadêmico, as preocupações familiares e as habilidades sociais. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha cidade, no meu bairro, um grande número de imigrantes que tenham vindo do Haiti ou da Venezuela, ou da Albânia, ou do Líbano, são pessoas que trazem culturas diferentes, que trazem valores diferentes. Então, eu preciso conhecê-los e preciso de apoio e modificações dentro da minha estrutura escolar para que essa inclusão seja bem-sucedida, para que não haja discriminação, nem haja bullying, não haja isolamento. E para isso é necessário que não só os professores que vão trabalhar com atendimento educacional especial conheçam a história da inclusão, o que era antes e o que era a partir da década de 1990. E aí apresentamos uma questão muito importante. A educação de pessoas com deficiências é uma prática de provisão de ensino individualizado. A educação de pessoas com diferentes necessidades é uma prática de provisão de ensino individualizado. Mas tanto umas quanto as outras precisam estar inseridas na comunidade para se desenvolverem como cidadãos. Então, nós falamos de inclusão plena, não inclusão total. As pessoas com necessidades especiais podem melhorar sua qualidade de vida, sua autoestima e as interações com os grupos de colegas quando fazem parte das escolas inclusivas. E aí, as escolas inclusivas não são só as escolas regulares, são as escolas que proporcionam esse respeito às limitações individuais e o incentivo, a motivação do desenvolvimento das potencialidades individuais, em harmonia, em colaboração com o grupo social onde elas estão inseridas. Os grupos de colegas também podem se beneficiar aprendendo como interagir com pessoas que são diferentes. Então, quando nós falamos necessidades especiais, pessoas diferentes, nós estamos incluindo pessoas que têm singularidades em relação à raça, etnia, idade, gênero e deficiências, altas habilidades ou superdotação. Nas salas de aulas regulares, nas suas vizinhanças, aulas apropriadas à cada idade, com atividades extracurriculares e serviços essenciais nas salas de aula, sem precisar remover os alunos com aquelas singularidades mais graves. Isso nem sempre é possível na sala de aula regular. Então, nós colocamos como imperioso
o treinamento sobre diversidade para estudantes, famílias, professores e administradores. Treinamento para além do teórico, porque é necessário se treinar, sim, como falar, como acolher, como escutar. Compreensão dos costumes, dos valores, dos sistemas sociais, dos estilos de comunicação de grupos específicos. O reconhecimento das limitações de aprendizagem e de especialização. A identificação e o reconhecimento das potencialidades, o uso da comunicação aumentativa alternativa quando necessário, e a permissão às pessoas e às suas famílias às escolhas para as suas vidas. Além disso, o acesso às estratégias e atividades educacionais inclusivas e existência de sistemas de apoio, como, por exemplo, o das plataformas adaptativas e assistivas. Para isso tudo, uma abordagem consultiva é necessária para se identificar o maior problema a ser resolvido, as necessidades a serem consideradas e os obstáculos ao sucesso. Prover recomendações estratégicas para resolver os problemas ou abordar as necessidades principais. Obter adesão e concordância da pessoa e da família. Dessa abordagem consultiva é fundamental já no setor na dimensão de gestão da escola, passando para a equipe pedagógica, daí para os professores como uma comunidade, e não como indivíduos que trabalham com indivíduos isolados. A nossa recomendação, então, é um desenvolvimento profissional na escola, do pessoal administrativo, pedagógico, docentes e discentes. A conscientização da comunidade, da família e dos cidadãos do entorno da escola. Porque senão nós temos apenas aquela ação na sala de aula e ela não se transfere, não se transborda para a sociedade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre formação de gestores em serviço e vamos falar também sobre a formação docente para uma comunidade colaborativa e inclusiva. Agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima aula.